Instituto de Pesquisa Gartner acredita que até 2021, o iPaaS, ou a Plataforma de Integração como Serviço, será o maior mercado de middleware. Para explicar para a gente um pouco mais sobre essa tendência e os benefícios, eu estou com o Thiago Lima, que é CEO da Link API, que programa desde os 12 anos e empreende desde 17 anos, né? Me conta um pouquinho, como é que é essa sua trajetória até chegar da Link API? Bom, legal. Como você disse, eu comecei no mundo técnico muito cedo. Isso no mundo de ERP principalmente. Então, para quem não conhece, são aqueles sistemas robustos que integram todas as áreas de uma empresa. E eu acabei pegando basicamente o surgimento de tudo isso no Brasil. Tinham poucos players e você podia fazer algumas customizações, integrações nesse sentido. Então, com 17 eu acabei abrindo minha primeira empresa nisso e comecei a desenvolver plugins e também serviços de consultoria voltado para esse ecossistema, e a partir dali eu já comecei a verificar essa tendência do crescimento do problema de integração em si, que quantos mais players a gente notava no mercado, mais essa dificuldade ficava maior. Então é assim que tudo começou. Legal, eu acho que você podia também contar para a gente já dar o pontapé inicial e entrar no assunto, como é que funciona essa plataforma de integração como serviço? Legal, muita gente tem dúvida, porque tem N meios de você conseguir resolver o problema de integração. Só que o iPaaS hoje ele é a melhor ferramenta para você conseguir chegar nesse objetivo de integrar todos os softwares pelo seguinte. Ele tem toda uma infraestrutura, ele tem toda uma preparação para o mundo de cloud principalmente, para fazer toda essa comunicação de forma universal. Então pensa que o iPaaS ele é basicamente uma plataforma que está no meio de todo esse ecossistema de software, e independente de cada protocolo, independente do modo de autenticação, enfim, de uma série de complexidades que você tem quando você vai desenvolver uma integração, você tem isso de forma abstraída dentro de uma plataforma que faz essa comunicação de forma universal. Tá? Então o iPaaS ele simplifica todo esse processo e consegue te ajudar inclusive na escala dessas integrações. E aí você começa a pensar a integração como uma coisa estratégica, de fato, não só como uma coisa de necessidade ou de eficiência. Você como dono de um software, por exemplo, começa a pensar em expandir mercado, integrando com outros ecossistemas e mais uma série de coisas. Mas, de fato, o iPaaS ele consegue dar relevância adequada ao mundo de integrações aí, quando a gente fala de ecossistema de software no geral. Uhum. E quais seriam, então, os principais benefícios, assim, dessa facilidade que o iPaaS traz? Acho que o principal é, obviamente, quando a gente fala de custo, né? É difícil você falar de transformação digital e oferecer algo na transformação digital se você não consegue reduzir custo de algo, se você não consegue trazer uma ferramenta que torne o mercado mais competitivo e tudo mais. E aí, quando você desenvolve dentro de casa, você acaba gastando muita energia, gastando muito dinheiro do seu time de desenvolvimento de software. O iPaaS aí ele entra como um acelerador. Então, o retorno sobre investimento das integrações que você faz na sua empresa, ele é drástico quando você usa uma ferramenta que faz todo esse meio do caminho aí para você. O segundo ponto é, de fato, a facilidade para você entrar em ecossistemas. Então, eu acabei comentando isso anteriormente, mas imagina que você tem um software e quer entrar no mundo de e-commerce. Você já tem um ecossistema dentro de um iPaaS que você consegue, independente de uma parceria comercial ou não, começar a oferecer uma experiência diferenciada para o seu cliente final. Tá? E aí o terceiro ponto, obviamente, é a profissionalização, porque quando você usa uma plataforma que ela é focada em resolver esse tipo de problema, você tem uma série de funcionalidades que te ajudam em toda essa gestão de integrações, como por exemplo o iPaaS ele vai ter um monitoramento avançado, vão ter alertas em casos de problema, vão ter modelo de distribuição dessa integração, então enfim, tem uma série de inteligências que se você tivesse que desenvolver dentro de casa, provavelmente você sairia do foco do seu core business, que não é a integração. Então, eu acho que, de modo geral, o iPaaS ele beneficia todo esse ciclo aí da jornada da integração como um todo. Entendi. Tem algum tipo específico de empresa que talvez se beneficiaria melhor? Algum segmento? Sim. Ou ele pode ser usado por qualquer empresa? O iPaaS normalmente ele é uma oferta horizontal, ou seja, ele pode ser usado em qualquer empresa se ela tiver uma área de TI para fazer a operação dessa plataforma. É uma ferramenta de desenvolvimento, só que focada para integrações. Entretanto, a gente começa a identificar alguns padrões. Então, as empresas que mais veem valor nisso são as próprias empresas de software. Então, a gente
Por exemplo, no Link API a gente tem dois tipos de cliente, as empresas de software e as empresas que não vendem software, mas que são uma indústria e precisam ganhar eficiência operacional. Quando a gente fala de uma empresa de software, o valor é gigantesco pelo seguinte fato de que ele já tem esse custo dentro de casa. Então ele já tem que desenvolver essa integração por obrigatoriedade, para ter presença de mercado, competitividade, enfim, e uma série de coisas. E aí quando ele vê um iPaaS e entende de fato quais são os benefícios, de fato brilham os olhos dessas pessoas e conseguem entender várias outras saídas de prover integrações para o cliente final. A gente vê alguns casos muito bem sucedidos lá fora que não necessariamente utilizou o iPaaS, mas que utilizou as integrações como uma estratégia, como o caso do WeChat. A gente olha o WeChat lá na China e para nós do Link API é uma grande inspiração para mim para trazer isso para o mundo B2B. Porque o WeChat hoje, para vocês terem ideia, é basicamente um WhatsApp, só que com 10 milhões de aplicações interligadas. Então você pode até fazer divórcio dentro do WeChat, você consegue pagar mercado, fazer um agendamento médico. Então, numa única interface, você consegue ter uma fluidez incrível de comunicação entre várias aplicações. Então, isso mostra um pouco do que a integração pode gerar de benefício para quem tem um software em si. E, obviamente, quando a gente fala da outra linha de negócio de integrações, que é uma empresa que busca eficiência, também, porque ela deixa de replicar informações, ela deixa de ter pessoas fazendo esse cadastro duplicado entre vários sistemas, enfim. Então, existem N benefícios, mas a gente consegue notar alguns padrões de empresas que se beneficiam mais de toda essa tecnologia. Entendi. E aí, dentro da Link API, o que vocês hoje oferecem de integrações? Assim, eu vi no site de vocês são centenas, né? Isso. Hoje a gente tem mais de 150 e a gente acaba cobrindo vários ecossistemas, mas a gente integra desde CRMs, como um Salesforce, enfim, coisas muito robustas, como também CRMs para small business. E aí a gente vai até a linha do ERP. A gente começa a notar que são vários softwares e são vários ecossistemas, mas que no fundo todos eles precisam se comunicar. Então, desde ferramentas de marketing, ferramentas de e-mail marketing, ferramentas de automação de marketing, plataformas de e-commerce, ERPs, enfim. Então, tem uma série de ecossistemas que eles se comunicando, ou seja, essas 150 aplicações que a gente já tem e que crescem o tempo todo, a gente acaba criando um fluxo muito inteligente dentro das empresas. Uhum. E me conta um pouquinho, então, da história da Link API, né? Que, na verdade, ela foi uma das 4 startups criadas dentro de uma Venture Builder, né? De vocês. Como é que é essa história? Bom, essa história é muito curiosa, muita gente quer saber, porque nós somos um dos poucos casos de sucesso de Venture Builder que a gente pode ver aqui no Brasil e que já é um modelo mais consolidado lá fora. Tá? Mas como é que surgiu o Link API na prática? Nós éramos uma empresa de serviço muito grande aqui no Brasil, ainda existe a F-Câmara, que é uma empresa focada em desenvolvimento de software para o mundo digital, então a gente aplicava a transformação digital nas empresas, até que a gente chegou na conclusão, com mais ou menos umas 500 pessoas, de que a gente não escalava mais como empresa de serviço. Então nós decidimos investir numa Venture Builder, ou seja, numa empresa que fazia empresas dentro do próprio ecossistema F-Câmara, e aí criamos uma tese muito bem construída e baseada nos modelos que a gente vê no Vale do Silício. No caso, eu fui o responsável por esse processo. E a gente fundou a Orange Founders, que é a nossa Venture Builder, e fizemos o experimento de 4 startups. Só que o Link API ele teve um resultado muito fora da curva, ele teve métricas muito acima da média, e aí eu tive que fazer uma transição por questão de traction de mercado, e hoje nós temos todas as startups rodando, só que com momentos diferentes. Então a Venture Builder ainda existe como tese, mas nós paramos de investir e construir outras startups e focamos agora em crescer muito do que a gente já tem. Tá. Entendi. E aí, dentro da Link API hoje, quantas pessoas tem? Como é que vocês estão captando clientes? Vocês têm parcerias? Legal. Hoje a gente tem em torno de 40 pessoas, tá? Mas todo mês a gente está crescendo bastante, principalmente nossa parte de inteligência e das integrações em si, para facilitar ainda mais a experiência para o cliente final. E hoje a gente participa muito de eventos de ecossistema, então seja de eventos SaaS, eventos de e-commerce, eventos de ERPs, e também trabalhamos com canais de distribuição. Os canais de distribuição eles são muito orientados a ferramentas de API, como por exemplo API Management, então a gente tem vários API Managements que indicam o Link API num período de integração, ou seja, depois da construção dessas interfaces de comunicação, entra o Link API, e também provedores de cloud,
como o caso da Microsoft, como o caso de Huawei, enfim, de mais uma série de provedores cloud que acabam encaminhando essa demanda de integração para a plataforma do Link API. Legal. Acho que para finalizar você podia dar uma dica assim para empresas que estão tendo essa dificuldade aí de integração. O que elas precisam olhar para realmente entender se esse novo conceito é válido para elas? Legal. Acho que a primeira dica é pensar na integração como uma estratégia de fato. Seja ela como uma linha de receita, seja ela como um modelo de você diminuir o churn do seu SaaS, enfim. Você tem uma série de alternativas para seguir, mas pensar como uma estratégia, tendo um objetivo muito claro naquilo. O segundo ponto é não esquecer de que a integração também se trata de uma experiência. Por quê? Muita gente acha que a integração é simplesmente um modo técnico de comunicação entre aplicações. E não é. De fato, você pode mudar o dia a dia de uma empresa através de uma integração, de uma oferta composta com um outro software e mais uma série de coisas. Então, essa questão de fazer experiência, de fazer uma jornada muito bem construída, eu acho que ela é extremamente importante. No caso do Link API, por exemplo, a gente identificou 2 perfis específicos que se beneficiam dessa jornada da integração e que as pessoas esquecem dessa segunda que eu vou comentar agora, que é o consumidor da integração. Então, assim, a gente olha muitas ferramentas lá de fora, muitos iPads lá de fora, que são focados no desenvolvedor, ou seja, em quem cria a integração, que é o que a gente chama de builder. Só que a jornada da integração ela é muito mais complexa do que isso. Então, a gente está falando de quem cria e depois de quem consome, que é uma pessoa que não tem tanto conhecimento técnico assim, mas também se beneficia como negócio daquela integração. Então, pode ser um gerente de e-commerce, pode ser um gerente operacional, pode ser um COO, enfim. Tem N perfis que não necessariamente ele sabe tecnicamente daquela integração. Então é legal mapear e pensar na experiência que vai proporcionar utilizando um iPaaS ou não, tá? Integração pode sim ser uma chave de sucesso de um software. Mais uma vez, lembrem-se do caso do WeChat. Ele tem hoje uma receita por usuário mais que 7 vezes do que o WhatsApp. Então, basicamente, também é uma ferramenta de conversação, só que eles pensaram em ecossistema desde o início. Entendi. Legal, muito interessante. Bom, obrigada pela presença. E a gente conversou com o Thiago Lima, que é CEO da Link API, e ele falou um pouquinho mais sobre esse novo conceito de plataforma de integração como serviço.